Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física. Nesse caso a gente vai estar trabalhando com base em uma relação de mecanismo, né, com diâmetros diferentes, né, e nesse caso aqui eles exemplificando justamente um velocípede, né, então a gente vai querer saber a velocidade, né, do deslocamento angular desses elementos, né. Então vamos dar uma olhadinha no enunciado. Uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea com velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em 2 segundos. O raio da roda dianteira vale 10 polegadas e o das traseiras 18 centímetros. Podemos afirmar que as rodas traseiras do velocípede completam a volta em aproximadamente, e aí é justamente a pergunta, né, para saber quanto tempo é que essas rodas traseiras deslocam, né, completam esse ciclo de 360 graus. E aí um detalhe importante, né, por mais que sejam duas rodas traseiras, né, mas elas estão tomando como base o mesmo plano. Né? Então, como elas estão tomando como base o mesmo plano, a gente pode considerar apenas uma, que o valor ele vai ficar correto. Bom, o primeiro ponto aqui é o seguinte, como essas rodas elas estão em atrito com o solo, a gente observa que o princípio físico delas é muito parecido com o do sistema de transmissão de polia e correia, né? Ou seja, eu tenho sistemas com diâmetros diferentes para descobrir, né, a rotação, né? Ou seja, da polia menor, seja da polia maior, levando em consideração o princípio da RPM, né? De uma das polias, né? Ou seja, se a gente souber os dois diâmetros e a RPM de uma, a gente consegue descobrir a rotação da outra, né? Ou seja, a velocidade angular da outra. Então, nesse caso aqui, é basicamente o que a gente tem. A gente só precisa traduzir essas informações, né? O primeiro ponto aqui, que a gente vai tomar como base, é justamente converter, né, o diâmetro da roda maior, né, que ele está em polegadas, né? Então, a gente vai converter para centímetro. Né? Nesse caso aí, 10 polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Né? Então, aí é só multiplicar 10 vezes 2,54. A gente vai encontrar aí 25,4 centímetros. O segundo passo, análise de proporção. Essa parte ela é bem interessante porque realmente é uma análise com base no princípio de funcionamento do mecanismo. Né? Ou seja, a gente vai tomar como base a roda com diâmetro maior para entender qual a relação de RPM que ela possui. Né? Ou seja, a gente tem informação aí do ciclo que ela completa em 2 segundos. Então, nesse caso, se ela completa uma rotação, ou seja, 360 graus em 2 segundos, né, e ela está relacionada com 25,4 centímetros, a gente pode fazer o seguinte. Se uma rotação equivale a 2 segundos e a relação que a gente tem RPM é rotação por minuto, né, ou seja, uma quantidade de rotações a cada 60 segundos, né, que equivale a 1 minuto, a gente pode justamente multiplicar, né, essa relação. Se uma rotação equivale a 2 segundos, quantas rotações vão equivaler em 60 segundos? Né? Então a gente vai ter 1 vezes 60, vai dar igual a 60, dividido por 2 vai dar igual a 30, né, que é justamente o valor que está aqui indicado, né, 30 rotações por minuto. Né? Então a gente já sabe o seguinte, dentro de 1 minuto, né, a criança que estiver utilizando esse velocípede vai ter 30 rotações na roda com diâmetro maior. Né? A gente já tinha a relação de velocidade em segundos, a gente só quis colocar em RPM para fazer uma análise com base no mesmo princípio de polia e correia, né, para análise de rotação. Agora a gente só precisa saber qual a velocidade de deslocamento da roda com diâmetro menor, né, no caso a roda com 18 centímetros. Nesse caso, o que é que acontece? Tomando como base esse princípio. Ou seja, se 30 rotações está equivalente a 25,4 centímetros, né, que é referente ao diâmetro, a gente pode justamente fazer esse cálculo aqui. Né? Ou seja, 30 rotações por minuto vezes 25,4 e o resultado dividir por 18, já que os dois valores aqui já estão na mesma unidade, ou seja, já estão na mesma proporção, 25,4 centímetros e 18 centímetros. Né? Então, multiplicando 30 por 25,4 e dividindo por 18, né, a gente vai chegar justamente à relação de rotação por minuto do diâmetro menor. Né? 30 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 762, e dividindo por 18, a gente vai encontrar justamente 42,33. Né? Só que 42,33 o quê? Rotações por minuto.
Então, analise o seguinte. A roda com diâmetro menor ou a roda com diâmetro maior, ela consegue 30 rotações dentro de 1 minuto. A roda com diâmetro menor, de 18 centímetros, ela consegue 42,33, né? Ou seja, quase 50% a mais, né, de rotação. Então ela tem uma velocidade maior. Só que a relação que a gente tem inicial é em segundos. Ou seja, a roda com diâmetro maior completa uma volta em 2 segundos. E a pergunta é justamente quantos segundos a roda com diâmetro menor vai completar esse ciclo. Então, se a gente tem 42,33 rotações por minuto, ou seja, 42,33 rotações a cada 60 segundos, é só dividir 42,33 por 60. Né? E aí a gente vai encontrar o resultado, que nesse caso equivale a 0,705 segundos. Ou seja, menos de 1 segundo ela já completa uma volta, né? Então essa é a relação de velocidade aí da roda com diâmetro menor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre velocidade escalar, né? A gente toma como base aqui essa referência aqui de fórmula, né? O qual leva em consideração a velocidade média, né? O qual tem como referência, né, justamente a variação do espaço pela variação do tempo, né? Então a gente vai tomar como base essas informações. Bom, na nossa questão, né, um ônibus percorre uma distância de 220 km em 3,6 horas. Né? Então o objetivo é justamente calcular a velocidade de escala média do ônibus, né, em metros por segundo. O primeiro ponto, né, converter de quilômetros para metro, né, já que foram 220 quilômetros, né, percorridos, né, e nesse caso 220 quilômetros, né, convertendo para metros, né, já que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, né, então 220 quilômetros equivale a 220 mil metros. Né, então é o primeiro ponto aí para a questão. Segundo passo, converter as horas, né? É muito comum vir em concurso, né, as horas dessa forma, né, decimal, né, como está aqui indicado, né? 3,6 horas, né? Ou seja, 3,6 horas, na verdade, é 3 horas e 60%, né, de 1 hora, né? Então, a gente precisa somar, né, essa relação de porcentagem com as 3 horas indicadas, né? Então, tem que tomar cuidado aí quando for resolver alguma questão que traga as horas dessa forma. Então, nesse caso aqui, para converter as horas, já que são 3,6 horas, ou seja, 3 horas equivale a 180 minutos, né, já que 1 hora é igual a 60 minutos, né, 60 vezes 3 vai dar igual a 180, e 0,6 horas, ou seja, é 60% de 1 hora, já que 1 hora equivale a 60 minutos, então é 60% de 60 minutos. Né? Então, fazendo uma regra de 3, 60% de 60 minutos equivale a 36 minutos. Né? Então, o total aí de horas percorridas, né, para o ônibus deslocar 220 km, né, foram 3 horas e 36 minutos. Bom, com essa relação, só somar, né, 180 minutos com 36, no caso vai dar 216 minutos. E agora, já que a gente tem 216 minutos, a gente vai converter o mesmo para segundos, já que a velocidade indicada está em metros por segundo. Então, nesse caso aí, já que 1 minuto equivale a 60 segundos, é só multiplicar 216 vezes 60, que vai dar aí 12.960 segundos. Né? Então, foi o tempo que o ônibus percorreu aí, né, essa trajetória de 220 km. Né? Com isso, agora é só utilizar a fórmula indicada lá no início, né, variação do espaço pela variação do tempo, né, e fazer no caso a divisão, né, 220 mil metros por 12.960 segundos, que vai nos dar aí 16,97 metros por segundo. Né? Então essa aqui é a resposta final, né, a velocidade aí do ônibus, né, ou seja, ele percorreu 16,97 metros por segundo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre compressão de gases, né? Então assim, não é que seja uma área exclusiva da pneumática, né? Mas ela é abrangente para vários sistemas que trabalham com relação de pressão, sistemas que trabalham com gases, por exemplo, a área de refrigeração também utiliza muito essa relação de compressão de gases, enfim. A gente vai estar falando hoje sobre questão de variação de volume, né? Com base na lei de Gay-Lussac. Né? Então a gente tem aí uma relação com base em um gás ideal, né, que trabalha justamente com a relação de proporção,
onde a gente tem justamente a relação, onde o volume 1 e a temperatura 1 de um cilindro, né, com um gás comprimido, né, ele vai ser igual ao volume 2 com base, volume 2 dividido pela temperatura 2. Né? Então, é uma relação direta, né, entre volume e temperatura. Né? Então, se eu tenho mudança de volume, eu tenho mudança de temperatura, levando em consideração lá um gás confinado. Né? Então, a gente vai justamente fazer um cálculo levando em consideração essa situação. Aqui a gente tem uma representação, né, justamente de o cilindro, né, confinado, né? Ou onde o gás está confinado, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem temperatura 1 e pressão 1, né? E esse mesmo cilindro, né? Você observa aqui que tem a expansão do gás, né? Seja lá qual for o gás, a gente está aí levando em consideração um gás qualquer, né? Então, se a gente tiver uma temperatura 2, né? Ou seja, um aumento de temperatura, né? Nesse caso, né? A gente vai ter também um aumento na pressão, né? O gás, ele consequentemente vai expandir também, ou seja, ele vai aumentar o seu volume, né? Então é justamente com base nessa relação volume, pressão e temperatura que a gente leva em consideração a relação da lei de Gay-Lussac, né? Nesse caso aqui eu estou só trazendo a informação da fórmula com base no volume e temperatura. No próximo vídeo eu faço uma relação também com pressão, né? Então, nesse caso aqui, a nossa questão é justamente essa aqui, né? A gente tem aqui o volume do cilindro 1, né? Levando em consideração aí, na verdade, a temperatura 1, né? Então, com base na temperatura 1, a gente tem aqui o volume do gás, né? Ou seja, 0,8 metros cúbicos, né? De um gás qualquer, e a temperatura 1 é 25 graus Celsius. Né? Então, se eu tiver o aumento de temperatura, consequentemente, o que é que vai acontecer? O volume desse gás vai aumentar, né? Ele vai expandir. Né? Então, é justamente isso que a gente vai calcular com base em uma temperatura qualquer. Nesse caso, a temperatura que a gente vai estar verificando é com 40 graus Celsius. Né? Então, nesse caso aqui, supondo essa relação de temperatura 1 aqui sendo 25 graus Celsius, né? E esse volume aqui interno sendo de 0,8 metros cúbicos, quando esse mesmo gás, né, ele tiver um aumento de temperatura para 40 graus Celsius, né, ou seja, a temperatura 2, esse volume ele vai expandir. Né, e é justamente isso que a gente vai calcular agora. E aí, nesse caso, com base na fórmula, né, a gente vai ter o volume 2 é igual ao volume 1 multiplicado pela divisão da temperatura 2 pela temperatura 1. Né? Então, como a gente já tem os dados, né, a gente vai ter o volume 2 vai ser igual a 0,8 metros cúbicos multiplicado pela divisão de 40 graus Celsius por 25 graus Celsius. Né? Então, 40 dividido por 25 vai dar 1,6 e 0,8, né, multiplicado por 1,6 vai dar 1,28 metros cúbicos. Né? Então, nesse caso aqui, 1,28 metros cúbicos representa o volume que esse gás vai ocupar com a temperatura de 40 graus Celsius. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, à questão da análise de gases no que diz respeito à lei de Gay-Lussac, né? A gente já fez o último vídeo falando sobre questão de volume, né, aí para um gás ideal, né? E agora a gente vai estar falando sobre pressão, né? Então, na nossa situação problema, a gente vai justamente querer identificar a pressão com base na variação ou da temperatura, né, ou do volume, né? A gente pode também fazer uma relação com as três variáveis, né? Volume, temperatura e pressão. Né? Nesse caso aqui, a gente vai tomar como base, mesmo consideração, né, um cilindro, né, o qual ele vai ter aí um determinado aumento de temperatura, né, ou volume, como a gente vai estar querendo saber a pressão, e nesse caso utilizar a relação da lei de Gay-Lussac, né, aí para um gás ideal, onde a gente vai ter pressão 1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre T2, né? T entenda-se aí temperatura, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o volume do cilindro, 0,75 metros cúbicos, né? De um gás com 5 bar de pressão e 20 graus Celsius, né? Só que aí, no caso, como a gente vai querer saber a pressão, né? A gente pode utilizar apenas a relação de temperatura, né? Então, nesse caso aqui, o volume, para saber a pressão, ela não vai ter tanta importância, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando apenas com pressão e temperatura, né? Mas aí a gente poderia também considerar para a questão a variação do volume, já que a gente vai ter o aumento da temperatura, né? Como a gente viu na questão anterior, a gente pode calcular também, mas aí no caso a gente vai focar só na pressão, tá bom? Então, nesse caso, qual será a pressão com a temperatura de 45 graus Celsius?
levando em consideração que o cilindro 1 está com um gás com 5 bar de pressão e 20 graus Celsius, né? Então a temperatura subiu, a gente sabe que aumenta o volume e aumenta a pressão. O volume a gente já viu como calcular, a gente vai verificar agora a pressão, né? Que no caso aí a relação da fórmula matemática não muda, pressão 2 vai ser igual a pressão 1, multiplicado pela divisão da temperatura 2 pela temperatura 1, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 5 bar multiplicado por... aqui ficou errado, aqui não é bar. Né? Aqui está bar, mas a unidade não é bar. Aqui é relativo à temperatura, né? Ou seja, graus Celsius. Né? Então a gente vai ter 45 graus Celsius dividido por 20 graus Celsius. Que aí nesse caso aí vai dar 2,25. Então a gente vai ter 5 bar multiplicado por 2,25. Né? E vai dar a relação de pressão de 11,25 bar. Né? Então nesse caso aqui a gente sabe que vai ter expansão do volume, consequentemente aqui a gente vai ter uma relação de pressão maior. Né? E nesse caso a pressão, ela já está aqui indicada, 11,25 bar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!